Tchim, tchim. Tchim, tchim. Solta-me uma folha de louro para a cara. Eu faço cotão. Corta. Será que isto vai aparecer? Olha para o chão. É que tipo, ainda por cima eu não estava a beber nada. Tipo assim, eu comecei a beber. Imagina. Por favor, mostra o que é que aconteceu. Tchim, Tchim, tchim. Finalmente, Bem-vindo bem-vindos ao Pode Agitar Mentes. Está finalmente escolhido o nosso nome do nosso videocast e podcast. É verdade, foi difícil. Foi muito complicado Muitos esta meses. escolha. Sim. É obrigada antes de mais à vossa ajuda, porque foi graças a... fizemos votações no Instagram e também foram deixando lá na nossa caixa de perguntas e só assim é que conseguimos chegar lá, porque iam surgindo muita coisa, depois o que é que seria melhor, podíamos não gostar de uma parte, depois de outra, e acho que assim... E mesmo entre nós foi difícil Sim, sim, chegar a um um consenso, porque somos pessoas também diferentes e também nos vamos identificando com coisas diferentes e foi assim uma missão escolher o nome, mas finalmente está escolhido. Sem dúvida, foi uma luta, mas oficialmente o Pode Agitar Mentes Está cá. Exatamente. O que é que este nome te sugere? A mim o Pode Agitar Mentes acho que é um pouco precisamente da nossa essência, e principalmente até da essência do podcast, que é revolucionar a maneira como as pessoas olham para as populações com quem nós trabalhamos, seja a parte das doenças neurodegenerativas, seja a parte das lesões cerebrais adquiridas. Acho que as pessoas têm muito um estereótipo dos temas que nós falamos e nós vimos aqui... Ideias preconcebidas, não é? Exato, e nós vimos aqui desconstruir um bocadinho por umas palavras simples e desconstruir essas ideias, ou desconstruir, ou pelo menos dar as nossas ideias, que acho que acabam por ser um bocadinho diferentes do que nós estamos habituados a ouvir. Sim, e vem um bocadinho ao encontro daquilo que é o conceito do agitamento, não é? Exatamente. Que surgiu muito para mostrar uma ideia diferente do que é o envelhecimento, o cuidar E a própria do outro, a própria intervenção, exatamente. E é quase como uma adaptação do vamos aqui agitar as águas, não é? E tentámos conciliar aqui o nome sugestivo, foi só um encontro daquilo que é o nosso nome, o nome do nosso projeto, com o podcast e o videocast. E pronto, espero que continuem a acompanhar-nos desse lado. Sim, obrigada pelo feedback, também tem sido excelente, mesmo relativamente, não só a tudo o resto, mas em específico ao podcast, acho que o feedback tem sido muito bom e obrigada por isso e por nos ouvirem, não é? Por estarem hoje a ouvir também. E faltava-nos o nome e finalmente podem pesquisar por nós no Spotify e no YouTube por Pode Agitar Mentes. Está fechado e vamos dar início. Exatamente, e vamos então colocar aqui em cima da mesa o nosso tema hoje. Vamos aqui falar um bocadinho sobre institucionalizar ou ficar em casa. Aqui um bocadinho o que é a nossa opinião sobre devemos ou não institucionalizar a pessoa ou deve manter-se em casa. Qual é que é a tua opinião sobre esta dualidade? Olha, sabes que é um tema bastante sensível e nós, por norma, também não facilitamos muito o nosso trabalho quando começamos a gravar estes episódios, porque vamos sempre logo a temas que nos são, que são normalmente questões que nos colocam todos os dias E que podem ser controversos. e podem ser controversos. Podemos entrar aqui por caminhos um bocadinho complicados de gerir, não é? Porque trabalhamos com as populações e com instituições privadas, Sim. com instituições públicas e pronto, e existe aqui, sabemos todos que existe aqui pode haver aqui um conflito grande entre aquilo que é a nossa opinião e aquilo que acontece na prática, não é? Mas acho que para todos os efeitos somos pessoas e temos o nosso sentido crítico, claro. E apesar de trabalharmos, lá está, em instituições e tudo mais, acho que, e é por isso mesmo que estamos aqui, que achamos que não é por isso que devemos calar-nos ou compadecer com algumas coisas. E aliás, muitas das coisas que vamos falar hoje até, pelo menos não acontecem na minha instituição e se calhar na tua também não,
Mas são coisas, nós quando falamos, obviamente, já trabalhámos em vários sítios, vemos muita coisa, entramos em várias instituições. E casas também. Não só a trabalho, mas mesmo a nível pessoal, já entramos em várias instituições instituições, seja de idosos, seja de doença mental. E pronto, e daí também termos um bocadinho já, digamos, alguma experiência para poder fundamentar o tema que vamos falar hoje. Vamos lendo e vamos ouvindo. Claro que tudo que é a base teórica é muito diferente daquilo que encontramos na prática, muito diferente, mas é justamente aqui que vamos pegar. E não deixa de ser a nossa opinião pessoal e, portanto... Claro. Pegando no tema em específico, sabes que eu ainda... Depende muito de caso para caso, na minha opinião, não é? Porque há sítios e há casos que nós acompanhamos e eu vou claramente e o cuidador pergunta e pede-nos opinião e pergunta-nos o que é que há de fazer, efetivamente. E para uns eu considero que, ok, é caso de institucionalização, claro, principalmente quando estamos a colocar em causa a segurança de ambas as partes, não é? E isto aqui, para mim, é o mais gritante, ou seja, a partir do momento em que a primeira coisa que eu analiso antes é, ok, a segurança está salvaguardada, claro. Então ok. E a questão, lá está, até da parte da questão até um pouco da saúde mental, do género, o cuidador já chegou a um ponto em que o cuidador já não tem as capacidades em pleno para cuidar da pessoa e perceber isto costuma ser bastante difícil para o cuidador, porque a ideia que ele tem é eu estou aqui para tomar conta, ponto final, e portanto muitas vezes é isto que se põe de eu já não sou eu Sofia, eu sou a cuidadora da Filipa, e pronto, acaba por às vezes nós deparamos com casos, como aconteceu até recentemente, em que a pessoa já não está a conseguir ter capacidade para cuidar, mas também é difícil reconhecer isso, porque é estar a dizer eu não consigo. Sim, e às vezes é também aquele sentimento que inconscientemente sentem, aquela culpabilização de estou casada ou estou casado há anos, vamos pôr este ponto, e não desvalorizando todos os outros casos de lesões cerebrais de pais que cuidam dos filhos e todos esses exemplos, mas pegando no caso em específico de um cuidador marido ou esposa, é a sensação de que eu estou casada há tantos anos, tenho uma responsabilidade para com esta pessoa e de repente esta pessoa cuida de mim e eu não estou a ser capaz, e eu tenho que ser capaz porque eu tenho esta responsabilidade e se não for capaz estou a ser menos mulher, estou a ser menos esposo, estou a falhar de alguma forma. Mas acho que mesmo como estavas a dizer dos pais e dos filhos, por exemplo, no caso de ser um filho, por exemplo, que tem um traumatismo ou algo do género, eu enquanto mãe ou enquanto pai, é a minha obrigação cuidar dele, ainda para mais, pronto, quando pode acontecer e a pessoa ficar muito dependente, é de género, é meu filho, portanto, eu tenho toda a obrigação de tomar conta dele, independentemente se às vezes já são casos que uma lesão até pode ter ocorrido muito cedo e já estão, o próprio cuidador já está à necessidade de cuidados, mas para ele vai ter sempre em prioridade cuidar do filho e é muito difícil dizer a uns pais, olhem, o vosso filho tem de ir para uma instituição porque vocês já não conseguem tomar conta do temos que priorizar também a sua saúde, porque assim não vai funcionar para ambas as partes. É muito complicado gerir isto e estamos a fazer aqui uma ponte para aquilo que é a questão, para aquilo que é a questão que nos trouxe cá, mas é muito importante percebermos o quão difícil é abordarmos este tema quando entramos em casa de alguém ou quando alguém nos aborda. E sensibilizar também um pouco para possíveis cuidadores que nos possam estar a ouvir e que possam perceber que é normal e às vezes não tem de ser uma institucionalização definitiva, às vezes pode ser os internamentos de descanso ao cuidador, eu preciso de me recompor primeiro e de estar eu bem para poder cuidar daquela pessoa, então fazer um internamento que seja só de uma semana, 15 dias, no sentido de eu me restabelecer a mim para poder então cuidar do outro. E muitas vezes os cuidadores não percebem que isto é normal quando é assim, eu estou sobrecarregada e eu não devia. Claro que devia. Não só devia, como é... Claro, como é normal seria não estar, não é? É normal de sentir-se cansado, é normal de ser desistir, mas por isso é que existem estes programas de alívio do cuidador, ou cuidadores que vão a casa e substituem para a pessoa poder ir de férias, para a pessoa ter
esse descanso. E daqui então virmos aqui ao tema da parte do institucionalizar, seja por pouco tempo, Deixa-me só dizer isto. É importante a pessoa perceber que ninguém nos prepara para isto. Mesmo as pessoas, mesmo os cuidadores formais, que é o nosso caso, não é? Os profissionais de saúde e outros técnicos, ninguém nos prepara para uma coisa destas. Porque se fosse connosco, nós também, mesmo que a nível emocional, não estaríamos preparados para que um familiar nosso estivesse numa situação mais fragilizada. Sim, é sempre diferente tomar conta dos outros, claro. E de repente precisamos de cuidar em nossa casa. É diferente. E é completamente diferente. É completamente diferente e não podemos, e quem disser o contrário, na minha opinião, estará a ludibriar a verdade. Concordo plenamente. Porque ninguém prepara, nós não estamos preparados para que aconteça, para que nos caia um diagnóstico nas mãos, uma bomba, digamos, não é? Aquilo que muitas vezes ouvimos. E, portanto, a primeira coisa é tentar perceber, ok, como é que está o ambiente familiar, como é que está o contexto, como é que está o cuidador, como é que está a pessoa a estar a ser cuidada, como é que é a dinâmica familiar, isto é funcional ou não é funcional. E depois tentar perceber aqui as questões socioeconómicas, não é? Porque isto tudo tem um custo associado e isto não pode ser menosprezado, porque cada solução para cada família tem de ser personalizada e pensada de acordo com as características de cada família, não é? Exatamente, que incluem os rendimentos, sem dúvida alguma. Infelizmente é assim e muitas vezes ou deparamos com casos, com muitos casos em que os cuidados não são os melhores justamente porque existe carência económica e não há margem para fazer mais. É um facto que assim, quando a pessoa começa a falar disto, então, e por exemplo, neste caso, institucionalizar ou ficar em casa ou se institucionalizar em que instituição, e é um facto que muitas vezes as pessoas, eu percebo, começarem a querer procurar primeiro por o que é que eu quero dar ao meu familiar, eu quero dar-lhe estas condições, estas e estas e estas. O melhor, infelizmente, claro, o melhor, mas infelizmente, quando encontram o melhor, por norma, são instituições muito caras ou, por exemplo, empresas de apoio domiciliário muito caras e, portanto, há famílias, o geral das famílias em Portugal não pode sustentar isso e acaba por ser triste e mesmo revoltante porque essas famílias, pronto, querem dar como todos o melhor aos seus familiares, ou seja, pode não ser familiares, pode ser amigos, mas pronto, às pessoas de quem estão a cuidar e, por vezes, não é possível. Até para nós é bastante frustrante às vezes porque queremos ajudar o mais possível e como conhecemos muito a realidade, às vezes ficamos um bocadinho pés atados, não é? Mãos e pés atados porque sabemos que o melhor para aquele caso seria X, X intervenção ou X acompanhamento e não conseguimos fazer omeletes sem ovos, não é? É muito complicado. Por exemplo, desculpa, mas do meu ponto de vista, no geral, é sempre preferível, claro, que a pessoa fique em casa, fique no seu ambiente, está personalizada à pessoa, está rodeado dos seus, porque mesmo que acabe por estar, sei lá, só com o filho ou assim, os amigos vão lá ter e podem lá estar o dia todo. Tem as suas coisas. Exatamente, nos seus sítios, sabem? Pronto, é diferente, viveram a vida se calhar toda naquela casa, mas também temos de perceber que, para a pessoa estar em casa, ou ainda é muito independente e muito funcional, ou então, se for preciso uma equipa de apoio domiciliário, são, pelo menos das que nós conhecemos em Portugal, são extremamente caras. E 2, se não há possibilidade desta equipa e se a pessoa não tem estas características, até que ponto, lá está o que estavas a dizer, é seguro para a pessoa estar sozinha em casa, até que ponto é benéfico a pessoa estar 24/24, às vezes 24/7, sozinha, isolada, sem contacto social, acaba por não conversar, não se estimular também, porque se for preciso passa o dia no sofá ou sentada a fazer qualquer coisa. E, portanto, ou a fazer absolutamente nada. Absolutamente nada, sim. E, portanto, aqui é a altura, ou mesmo passando para casos mais graves, uma pessoa muito dependente que está em casa e aquela pessoa está a ter os cuidados assegurados, os cuidados paliativos necessários, e aqui então para mim é quando começa a possibilidade de institucionalização. A mim, no meu ver, a prioridade é sempre, na minha opinião, é sempre estar em casa, desde que se cumpram os critérios quase que sejam assegurados, mínimos, digamos, de segurança, o principal é mais benéfico estar em casa do que estar institucionalizado, porque se não for mais benéfico, por muito que venho a casa, eu percebo, eu sempre prometi à minha mãe que nunca ia pôr num lar, eu sempre prometi. Para já não devemos fazer promessas, eu acho que é uma coisa muito importante, estas promessas que se fazem
às vezes, ou até um irmão, o irmão que está a morrer e dizendo, eu nunca vou pôr o nosso pai no lar, ou promete-me. Isto é aquele tipo de promessas que é muito mau, porque não sabemos como é que vai ser o resto, como é que vai ser o caminho, e lá está. Pode ser necessário e depois a pessoa fica-se a sentir culpada porque eu prometi isto, mas é assim, ok, há promessas, que não se tem, e dois, apesar de ter tido, é o que é melhor para si e principalmente para a pessoa que está a ser cuidada. Neste momento, claro. E se é o melhor, apesar de ir sair de casa, mas se vai ter melhores cuidados, se vai ser mais estimulado, se vai estar melhor... Mais ou menos, eu aqui... Pois, pronto, depende... Lá está, imagina. Aqui, sim, aqui entramos aqui num campo em que eu já... Isto numa utopia de... Que lá pronto. está, mas isso é claro que é o que as pessoas pensam, percebes? Sim. Eu estou a perceber o que é que tu estás a dizer, mas a verdade é que... muitas vezes o serviço, que as pessoas pagam para ter acaba por não ser aquilo que acontece na prática. Vamos pôr os pontos nos is, é isto que acontece. A realidade é essa. E muitas vezes temos a falsa sensação de que aquela pessoa está muito melhor no lar do que se estivesse em casa, porque está mais acompanhada e está melhor tratada. Sim, e mais ou menos, sim, mais ou menos. Acaba por estar... Porque o que é ser bem tratado? Percebes? Estamos a falar só de questões, se estivermos a falar de questões de higiene de uma pessoa ou de alimentação e de higiene de uma pessoa que não é assim tão dependente, se calhar o mais bem tratado é sentir-se pessoa, percebes? E estar emocionalmente mais estável e ter o acompanhamento de alguém que esteja ali só para aquela pessoa. E se fizermos bem as contas, se aquela pessoa não precisar de um acompanhamento noturno, imagina, se calhar nem faz assim tanto sentido ir para um lar. Claro, se calhar fazia mais sentido adotar. Para mim, prioridade para mim há de ser sempre... Pronto, eu acho que o mais imediato muitas vezes é optar-se logo pelo lar. O meu familiar tem estas dificuldades, já não está em condições de estar em casa, o melhor é colocar no lar. Desculpa só interromper, não esqueças, só aqui um ponto de pior é quando não é a questão da falta de capacidades, tem um diagnóstico e a partir do momento em que tem um diagnóstico, a pessoa continua exatamente igual, mas de repente tem um diagnóstico de que está a iniciar uma doença de Alzheimer. Então tem de ir para um lar, porque está a iniciar e isto vai piorar e portanto tem de ir. Completamente. Desculpa, podes continuar. Não, mas é completamente isso. Conhecemos casos assim. E eu costumo dizer isto várias vezes, até às pessoas que nós acompanhamos, às vezes a questão não está no próprio diagnóstico e da pessoa não ter propriamente funcionalidade. A pessoa esteve sempre numa casa e a casa é de X forma a vida toda, mas a casa não tem de se manter assim para o resto da vida, não é? Claro. Não somos nós que temos que nos adaptar à casa, é a casa que tem que se adaptar à pessoa. Não é imutável. Exatamente. Eles chamam móveis. Exatamente. E portanto, se pudermos prolongar o máximo de tempo possível em casa, com as condições... Lá está, voltando outra vez e estamos a tornar um bocadinho repetitivas, mas a questão é, se houver segurança e estiverem salvaguardadas as questões de segurança todas, e não sobrecarregando os cuidadores, e se isto não envolver outras questões, se conseguirmos manter aquela pessoa em casa o mais funcional possível, com acompanhamento de uma equipa multidisciplinar, o que seja, uma equipa domiciliária, de uma empresa qualquer, salvo seja, sim, não é? Porque sim, tem que sim. ser com algum critério. Sim. Exatamente. Mas pronto, se tiver algum acompanhamento, se tiver acompanhamento em casa e se pudermos adaptar a própria da casa, não é? Às necessidades daquela pessoa, imaginemos, a pessoa tem um problema de memória, uma dificuldade de memória, não sabe onde é que é a casa de banho dela. Sim. Nós podemos adaptar a casa de forma a que ela consiga seguir as pistas e saber onde é que é a casa de banho da sua própria casa, não é? Porque às vezes acontece isto, ou não sabe onde é que estão os talheres, vamos etiquetar os armários. Ou até mesmo questões, pronto, perder-se um bocadinho dentro da própria casa já há de estar a ser, pronto, mais avançado, mas mesmo ainda muito precoce, que lá está por um diagnóstico que querem colocar a pessoa do lar, por exemplo, tem de tomar medicação, mas não tem controle. Podemos perfeitamente, e aqui, fazendo aqui já um bocadinho assim, tirar a cortina, haver materiais que permitam fazer seguir esta toma da medicação, por exemplo. Sim, porque muitas vezes o que acontece ainda bem que estamos a falar sobre isto, que é, muitas vezes os familiares falam connosco e dizem, a minha mãe ainda vai às consultas e não sei o quê, vai à consulta sozinha, ainda vai ao café e tal, mas pronto, ela já está um bocadinho esquecida, às vezes baralha-se um bocadinho, pronto. Vamos falar da medicação. Aquela senhora não faz ideia, não percebe sequer a caixa da medicação.
Porque tem de tomar. não é que ela, se calhar, se fosse treinada para perceber a caixa da medicação, seria menos um peso para o cuidador e ela conseguia cumprir com as caixas. Ponto número 1. As caixas muitas vezes não são as adaptadas para as necessidades das pessoas. Há pouco tempo estivemos a falar caixas que nós próprias, para tirar a medicação de uma das etapas, tem umas tampinhas e aquilo é difícil. E ponto se tiras tiras todas. Depois caem todas e é um filme. E portanto eu penso assim, bem, para nós que estamos a dar a medicação é assim, claro que esta pessoa para tomar sozinha vai ser complicado, mas não quer dizer que não faça, se for adaptado para ela. Ainda hoje, uma cuidadora disse-me assim, ai, Filipa, veja lá se consegue colocar a medicação na caixa da minha mãe. E eu estava a falar com ela, e efetivamente não há problema nenhum, vou fazer a caixa da medicação, mando-me só o Cardex. A senhora não tinha uma informaçãozinha do que é que toma em casa. Uma informação. Tinha que ser... Preparam a medicação, vamos já ao pior cenário, acontece-lhe qualquer coisa, ela não tem como informar absolutamente ninguém do que é que ela toma ou deixa de tomar. Não tem como, e ela própria não sabe, ela só sabe que são 9 comprimidos de manhã e 7 à noite. É só não, isto até que ela pode sabe. ser, diga, por exemplo, tinha o chão molhado, deixou cair um comprimido, o comprimido desfez ou qualquer coisa, já não o vai tomar. Então onde é que ela vai buscar o substituto? Não é? Tem coisa tão simples. Ok, eu não posso tomar isto, então eu agora quero substituir, porque não posso ficar sem tomar a medicação. Sim. Muitas vezes até nem as caixas de medicação têm em casa, não sabem o quê, nem como. Assim, há casos em que a pessoa não pode, obviamente, estar responsável por isto. Mas isto para dizer, isto é só apenas um exemplo em como as casas nem sequer estão adaptadas, da própria pessoa, não estão sequer adaptadas às necessidades da pessoa a cuidar. Até porque uma pessoa que vive sozinha é tão importante que aquela pessoa tenha a casa funcional e a rede à sua volta, os vizinhos, a comunidade, não é? Esteja mais ou menos sensibilizada para aquilo que... Porque, neste caso em específico, a senhora até conhece a vizinhança toda. E se lhe acontecesse uma situação dessas, ter perdido o comprimido, se ela tivesse uma informação do Cardex, não é? Da medicação toda, até podia chamar alguém que a pudesse ajudar nesse sentido. Ou seja, já seria menos um peso para o cuidador. No fundo é aqui que eu quero chegar. Portanto, isto às vezes é só mesmo falta de informação e falta de que alguém chegue e diga, então mas ok, tem-se um diagnóstico, tem-se algumas dificuldades, mas o que é que já se esgotou as possibilidades todas de funcionalidade em casa? Já não há nada mesmo mais a fazer? Agora já chegar ao ponto de é mesmo a altura de institucionalizar ou há muita coisa antes? Porque agora falando um bocadinho de institucionalização, é um processo que é muito duro. É muito duro e ao mesmo tempo é preciso saber, é preciso conhecer para fazer. Porquê? Porque senão vamos correr o risco de lá estarmos a pensar que é uma coisa e depois ser outra. É preciso perceber o que é que vamos pesquisar numa instituição e nós até temos uma formação sobre isto, que é preciso perceber o que é que vamos pesquisar, o que é que nós pretendemos, o que é que efetivamente, que documentos é que devemos pedir à instituição para ter a certeza que estão a cumprir o que nos estão a propor, porque muitas vezes estão a propor e depois nem sequer, por exemplo, propõem, sei lá, fisioterapia, não sei o quê, depois nem sequer têm fisioterapeutas, são pessoas que não têm formação nenhuma, que fazem exercícios e o que devemos pedir para termos a certeza de que estamos a colocar a pessoa no melhor sítio, porque às vezes achamos que é o melhor sítio, mas pode não ser, e tudo isto demora e é penoso para a pessoa porque está a passar por este processo todo, já está a passar pelo processo de abandono, não é? Dali de perda da pessoa, porque vai deixar de estar tanto tempo com a pessoa vai passar vai estar longe, não é? E ainda ter de estar a lidar com isto tudo, por vezes as pessoas nem sequer se querem preocupar e é o primeiro que der, o primeiro que tiver vaga porque já vão num estado de desespero tal, que é quase como, onde é que há vaga? Exatamente. É aqui. Isso é outra coisa, em Portugal nós temos tudo o que é lares e serviços, ERPs e serviços ao domicílio, etc., cobrem apenas 11% dos idosos, ou seja, só temos resposta para 11% da população. Ou seja, se agora de repente a gente quisesse ir para os lares, para lar, ERPs, o que quer que seja, só 11% é que ia ter resposta. Isto é muito preocupante, é muito preocupante, porque cada vez mais estamos a ficar mais envelhecidos e a população está a ficar mais envelhecida e não há respostas. E as respostas que são, acaba por ser como estavas a dizer, é o que houver, é o que nós queremos, por muito que sejam lares ilegais, tenha com ou não condições, é o que há. É o que há. E por isso é que o agitamento também veio trazer aqui
alguns serviços diferenciadores, Exatamente. não é? Neste acompanhamento ao cuidador, este aliado ao cuidador que permite fazer este acompanhamento ao longo do envelhecimento, sobretudo patológico, não é? E poder também fazer estas adaptações em casa para que a pessoa possa ficar em casa mais tempo, com mais qualidade de vida, com as suas coisas, porque o que muitas vezes, também ainda não falámos sobre isso, o que muitas vezes acontece neste processo de ir para uma instituição é a descaracterização por completo destas pessoas, não é? Exatamente. Elas deixam de poder escolher o que é que comem. E isto é só o exemplo mais básico de todos. Elas deixam de poder decidir o que é que vão fazer. Porque... Não, e entram no quarto muitas vezes ou tudo branco, pronto, que acaba por ser muito ou tudo branco, ou branco e amarelo, ou branco e azul, e que é um móvel sem nada, às vezes uma televisão na parede, a cama e mais nada. Nada de significativo para aquela pessoa. Entra-se ali que supostamente vai passar a ser o lar, né? A casa daquela pessoa, e é um quarto, muitas vezes, é como um quarto de hospital e que uma pessoa, quando entra, pensa logo, eu quero sair daqui. E estas pessoas acontece isto, que entram nesse quarto e, já para não falar, que há instituições que depois nem sequer permitem que a pessoa, felizmente há algumas que permitem, a pessoa poder levar os móveis dela, poder levar coisas dela, poder personalizar o quarto. O que é ótimo. Seria o ideal. Mas há muitas instituições que dizem mesmo, não podem trazer absolutamente nada. O que está é o que está. E eu falo por mim, se me tirassem do meu quarto, me enfiassem num quarto só com uma cama, um móvel todo branco, eu ia ficar bastante perturbada, não é? Para além de todo o processo que está a ser, não ajuda, não ajuda. Isto às vezes, lá está, eu acho que se nós temos, existem o caso daquelas instituições em que pagamos assim barbaridades, não vou dizer valores, mas assim alguns milhares de euros, até que ponto é que numa pessoa, porque encontramos nestas instituições pessoas que não estão totalmente dependentes, nem sequer dependentes, muitas vezes, só têm um diagnóstico, e para não estarem sozinhas em casa, vão para um lar. Ok, então se esta pessoa tem possibilidade, e esta família tem possibilidade para pagar milhares e milhares de euros, esses milhares e milhares de euros poderiam ser canalizados para um acompanhamento em casa, porque é possível, existem respostas para estes valores. Claro. Ou seja, a solução da institucionalização aparece quando, na minha opinião, e não digo para todos os casos, claro, mas para muitos casos de não dependência total, acontece que tu consegues dar a resposta em casa, claro, com uma equipa multidisciplinar, com um enfermeiro, com um médico que faça uma visita uma vez por mês, que é o que acontece muitas vezes nos lares. Tens acompanhamento, podes ter uma terapia, podes ter um enfermeiro, podes ter um auxiliar, e vais a fazer as contas, e nós já fizemos estas contas. Isso é igual à instituição, se for preciso, dependendo da instituição, até pode ser menos. E acompanhamento 24 horas. Exatamente. Portanto, não podemos ter apenas uma cuidadora, não é? Claro. Uma auxiliar. Tem de ser duas ou três. Exatamente, para se ir revezando. O que acontece muitas vezes e o que é muitas vezes penoso nestas situações é que não consegues garantir que aquela pessoa fique lá, fique muito tempo, porque claro, já sabemos que nestas é muito rotativo. Mas mesmo nos lares isto acontece. Sim, mesmo nos lares auxiliares. O trabalho acaba por ser assegurado, mas são sempre muito diferentes. E se calhar percebe-se um bocadinho menos, porque já são tantas, quer dizer, são tantas, o rácio é muito pequeno. É uma auxiliar para não sei quantos utentes. O que lá está vai um bocadinho aquilo de despersonalizar, porque não tem... Nós falamos, então mas não há o cuidado pessoa a pessoa. As auxiliares também não conseguem, claro, não dá. E há muitas que felizmente que tentam fazer o mínimo, por exemplo, no momento da higiene, perguntar à senhora o que é que ela quer vestir, se quer pôr um batom ou não, se quer pôr um colar, que ela faça... Exatamente, e promover esta pessoa e dar um carinho e tudo, mas se for preciso depois tem a colega do lado a dizer despacha-te porque nós ainda temos não sei quantas senhoras para fazer, o que é que tu estás a fazer, estás a perder tempo. E depois vem o acima, que é ainda... como assim é meio-dia e as pessoas não estão prontas para o almoço ou para as terapias ou para o que quer que seja, portanto muitas vezes a responsabilidade, assim, de uma forma geral, recai sobre as pessoas que estão no terreno propriamente dita, mas não é propriamente das pessoas que estão no terreno, muitas vezes. Sim. Outras vezes
por falta de experiência e por falta de formação também, e é um dos grandes problemas que temos no nosso país, não sei nos outros, mas no nosso é um grande problema. Porque daí também um pouco as formações que nós oferecemos serem muito porque lá está, consideramos que se é para ser assim, e se faz tanta falta, e se a oferta é tanta, ou é muita face à procura, ou seja, não, se a procura é muita e a face, oferta é pouca. A oferta de profissionais é pouca, então vamos formar as pessoas, não é? Porque, quer dizer, se vem... Vamos aumentar o rácio de cuidadores para as pessoas que precisam de ser cuidadas. E só aqui também para não... Voltando só aqui à parte da institucionalização, mas também para não me alongar muito, ainda entre este intermédio de já não dá para estar o tempo todo em casa, mas antes da institucionalização ainda há centros de dia, ainda há todos os outros programas em que as pessoas podem ficar lá o dia praticamente todo, vão de manhã e vêm ao fim da tarde, e portanto à noite podem estar em casa do familiar ou algo do género, ou pelo menos só têm que pagar a noite, e que é uma opção muito viável. A pessoa tem a parte social, é acompanhada na mesma, normalmente nesses sítios também há a passagem, se for necessário, de enfermagem, pode ter ali algum conhecimento, por norma tem alguém de retaguarda, caso seja necessário, e assim. E mantém-se, se a pessoa vive na mesma na sua casa, é quase como se voltasse a ir trabalhar, digamos assim, sai durante o dia, mas ao fim do dia pode voltar à sua casa. E em termos emocionais faz-lhes imenso bem, porque levantam-se e têm um propósito. Exatamente. Não é? E muitas vezes o que ouvimos é, mas eu vou-me levantar para quê? Mesmo até em casa, se não tiver alguém ali, estão sozinhos, levantam-se e é mais um dia para tomar comprimidos, não é? Uma questão tão básica como eu estou a rir, porque uma questão tão básica como, por exemplo, nós fazemos sempre orientação temporal quando chegamos, e as pessoas às vezes dizem isso assim, eu sei lá se é dia 16, 17, 18, o que é que me interessa? Os dias são todos iguais. É verdade. Para mim ser sábado ou ser quarta é tudo igual. E nós até acompanhamos uma senhora que agora começou a fazer, agora por ser a altura de Natal, a participar numas vendas de Natal, e eu senti, quando estive com ela, muito mais orientada, porque é o que ela diz, pois, porque eu sei porque eu fui lá hoje e porque fizemos não sei o quê, e ontem não fui, portanto hoje é segunda, e é de género. Dá-lhes outro propósito e acaba por trabalhar estas componentes cognitivas. E mesmo o facto de nós irmos já os orienta ali de alguma forma, não é? Eles sabem que nós vamos às segundas e às quartas. Sim, eu já vim cá esta semana. Exatamente. É muito, muito interessante. E nós notamos muita diferença. Às vezes nós costumamos dizer que a nossa intervenção é cognitiva e psicomotora e muitas vezes emocional e é o que for, mas aquilo que é mais gratificante é percebermos que em termos anímicos isto muda e sei lá, isto, e depois transmite-nos, não é? Sim, como uma frase que nos disseram, que é eu estou este momento é para mim, como nos disse uma senhora que nós acompanha, assim, eu preciso deste momento, não é importante o que nós estamos a fazer, mas é porque este momento é para mim, para cuidar de mim. E isso está na hora. Marca muito. A pessoa assim, está na hora de cuidar de mim e não estava a pensar nos outros, mas pensar em mim também. E pronto, e acho que isso é muito... Lá está, isto pode ser uma coisa que se pode perder um bocadinho em algumas instituições, pode-se perder. E portanto, eu acho que, aqui terminando aqui o nosso tema, eu acho que é muito isto para mim, que é, cada caso é um caso, obviamente, e por exemplo, um caso que já esteja acamado, até que ponto... Quem acompanha a pessoa em casa consegue prevenir uma úlcera de pressão, consegue assegurar os posicionamentos, consegue assegurar essas necessidades que uma pessoa acamada tem que outras não têm, pegando só num exemplo muito específico, mas eu acho que é perceber quando é que é mesmo necessário a institucionalização e, para mim, de preferência, tentar primeiro varrer todas as hipóteses da pessoa poder estar no seu espaço e, se varrermos todas e for preciso institucionalizar, pesquisarmos, informarmos... e fazer uma escolha consciente. Não fazendo publicidade, mas nós temos formação sobre isso de institucionalização. Não fazer fazendo. Não fazer fazendo. Sim, mas saber como escolher, saber que pontos falar, saber o que pedir à instituição para nos assegurarmos que tem condições, que não tem condições de maus tratos, que tem realmente boas condições. Sim, mas é que isso também é muito difícil. Sim, não é sempre 100% controlável. Às vezes é o feedback também que obtemos, fazer uma grande pesquisa alargada e fazer e tomar uma decisão com base em alguns critérios e pressupostos que temos que cumprir antes de tomar uma decisão, porque foi aquilo que dissemos e até temos uma publicação onde descrevemos mesmo isto. Quando nós decidimos o lar de alguém, não é um lar, é a casa que vai ser daquela pessoa, não é?
e por isso deve ser um processo com calma. E devemos ter muita consciência nesse momento. E também, mas ao mesmo tempo, sem descurar que devemos perceber também que quando é necessário, e não sentir, sentir isto assim, chegar a um ponto em que é necessário, ok, é necessário, assumimos isto e não é culpa minha, não é culpa da pessoa, não é culpa de ninguém. Foram as circunstâncias todas que se deram, são as condições em questão, as competências que uma pessoa e a outra têm ou não têm, e é necessário. E, portanto, vamos avançar com este processo da forma mais correta que conseguirmos, mas vamos avançar sem qualquer tipo de culpa ou o que quer que seja. É isso. Se houver alguém que esteja nesta situação e se precisar de algum aconselhamento, tiver alguma dúvida relativamente a estes temas, é só enviarem-nos um e-mail para o nosso geral.agitamento@gmail.com. Ou enviar-nos uma mensagem privada e nós entramos em contacto, esclarecemos aquilo que pudermos e ajudamos em tudo aquilo que conseguirmos. Claro que sim. Para terminar, não sei se já deram conta, mas temos Farda Agitamento. É verdade. Finalmente. Surgiram as nossas suetes Agitamento. E queríamos também alertar para as novidades que aí vêm. Sim, estarem atentos porque vão surgir mais produtos. É verdade, como fomos dizendo ao longo do nosso episódio de hoje, o nosso objetivo também é sermos aliados aqui dos cuidadores e conseguirmos promover mais autonomia, mais independência, mais funcionalidade. E portanto a nossa linha será por aí e iremos lançar mais produtos que irão defender mesmo isto. E defender muito a nossa ideologia também lá está, do que disseste, e também de aliviar a sobrecarga do cuidador. Do cuidador. É isso mesmo. É isso. Muito obrigada, fiquem connosco e até à próxima. Sim, continuem a seguir-nos para então irem dando olhinho aqui nas nossas novidades. Tchau!